está claro desde o ano passado já que há arrependimento em boa parte dos atores, sobretudo os públicos que apoiaram a reeleição do presidente Lula, ou a eleição do presidente Lula, a condução dele, a recondução dele ao poder. Isso parece estar muito claro. Não vou lhe perguntar o que pode ter dado errado no governo do qual o senhor pertenceu, porque esse é um assunto que parece que já está lá atrás, mas enfim. Como é que o senhor mobiliza hoje essa sociedade para impor limites a essa gastança, sendo que todo mundo entendia e sabia qual era a lógica de governo do PT? Ninguém ali, digamos, é novato. Olha, Piotr, é muito fácil embarcar na tese de que há necessidade, por exemplo, de aumentar o investimento público, né? É muito cômodo, é muito confortável. A classe política, né, a própria população, né, soa como música. É sedutor, aos ouvidos de quase a totalidade das pessoas que fazem parte desse processo. Então, quem está no mercado financeiro, né, ou quem eventualmente vai gerir um fundo de ação, ele tem uma preocupação talvez a médio e longo prazo, ele imagina cenários, mas quem está dentro do processo, ele tem dificuldades, né, não é de entender o processo, mas de explicitar o que está havendo, porque é mais cômodo e mais confortável embarcar, né? Eu estava discutindo hoje pela manhã com um amigo comum, né, dizer, olha, a nossa taxa de investimento em relação ao PIB está próxima de 20%, no final do ano passado 19 alguma coisa, né? Desse percentual, talvez 1% seja investimento público, né? Então, se você pensar que na hora em que o governo, né, ele quebra contratos, ele cria insegurança jurídica, sim, ele revê o passado, né, ele agride o capital privado, ele comete sandices como essa questão da capitalização da Eletrobras. Ele muda o viés da Petrobras da forma como está fazendo, né? Então é evidente que vai haver uma retração do capital privado, né? A não ser que os gestores tenham alguma dificuldade de discernimento. Porque quem investe em infraestrutura está pensando daqui a 10, 15, 20 anos. Ora, se as regras estão quebradas agora, né, se nós estamos em areia movediça, é evidente que vai haver uma diminuição, sim, desse capital privado. Então, mesmo que você tenha um acréscimo substancial do capital público, o que você está perdendo aqui do privado não vai equiparar. Aliado ao fato de que você não está levando em consideração a qualidade do gasto público. Eu vou dar um exemplo só. Como eu vim do MDR, nós passamos 4 anos, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, com as políticas de saneamento, de habitação, sim, de infraestrutura hídrica, né, de defesa civil, de mobilidade urbana. Então, no caso da habitação, no final de 2014, o governo do PT contratou, próximo ao período eleitoral, quase 500 mil residências, que coincidentemente é o mesmo número de residências que eles estão apregoando agora. Então, se você imaginar que essas 450 mil residências, nós herdamos em 2019 quase 200 mil que não estavam concluídas, quando o cronograma de conclusão é 2 anos e 8 meses, nós concluímos obras que foram iniciadas em 2008, em 2007, em 2006. Então, veja a qualidade do gasto público e o prejuízo que significa para o pagador de impostos no Brasil, tá? Então, você pegou hoje 10 bilhões de reais nessa PEC, entre aspas, da transição e alocou em habitação faixa 1. Se você retirar 1 bilhão de reais, que é as obras que estão em andamento, pega 9 bilhões, você pode, pela legislação, empenhar a razão de 20%. Significa que você está criando uma despesa fixa de 18 bilhões no próximo ano, mais 18 bilhões no ano subsequente, dentro de um cronograma de 3 anos. Então a gente está falando aí de 36,9, né, 45 bilhões de reais. 45 só na área de habitação. Então, para fazer aí 200 mil residências. Então, essa conta não fecha. Simplesmente não fecha. Claramente, você, ao invés de usar a estrutura que foi montada ao longo dos últimos 4 anos, onde nós utilizamos o crédito subsidiado do Fundo de Garantia, aliado à capacidade de investimento da população e a diminuição de taxa de juros, o que significou um mercado onde lançava mais de 1 milhão de residências por ano. Então você está abrindo mão dessa sinergia, dessa cumplicidade benéfica com o setor privado em função do investimento público, que a gente já sabe, porque não faz pouco tempo que eles fizeram parecido, que não funciona, que vai dar
abandono de obra, malversação de recursos públicos, problema de dominialidade, problema com o Ministério Público, problema com projetos. Então você tem toda sorte de problemas e parece que eles não aprenderam. Eles estão mais preocupados com os grandes números. Veja o que está acontecendo com a Petrobras. Um anúncio recente, que eles falam tanto que a gente fica preocupado de saber se é verdade. Vamos pegar 32 bilhões de dólares e investir em eólicas de offshore. Vamos fazer um novo Eldorado na costa do Nordeste brasileiro. Ora, 3 ou 4 vezes mais caro do que a eólica que é feita em terra. Sim. E por que a Petrobras vai gastar nisso se a iniciativa privada está investindo? E que já funciona e dá Olha resultado. o que aconteceu com a Sete Brasil recentemente. Vamos voltar a investir em petroquímica e fertilizante. Petroquímica e fertilizante, a gente tem um pré-sal para retirar do solo e colocar, né, e monetizar isso e permitir que o Brasil se torne o que ele deve ser, uma potência energética no futuro. Então você tem uma série de ações que estão acontecendo que nos deixam muito preocupados com o futuro do Brasil.